Olá, está começando o OAB DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil do município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Boa noite, meu nome é Hélio Barreto, apresento o OAB DCcast, um projeto com debates, entrevistas com personalidades e um papo descontraído com histórias inusitadas no meio jurídico sobre a família, as marcas da infância e suas experiências em suas áreas. Hoje o nosso tema será como iniciar no Tribunal do Júri. Importante. E para isso, apresento a vocês nossos participantes aqui na mesa. Temos hoje o Dr. Igor de Carvalho, advogado criminalista, mestre em Direito, presidente da Comissão de Advocacia no Tribunal do Júri da OAB do Rio de Janeiro, professor de Direito Penal e de Processo Penal. Temos também aqui ao meu lado o Dr. Tiago Cruz Camarinha, advogado com foco em Direito Penal, Processo Penal, Direito Penal Especial e Criminologia, atuando no Rio, Minas e São Paulo. E nossa presença também especialíssima, doutora Elisângela Zurita, presidente da Comissão de Comunicação da OAB de Duque de Caxias, assessora especial da Procuradoria do Município, também de Duque de Caxias, e empresária. Então, pessoal, vamos começar nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui, doutores, e deixo a minha palavra com a doutora Zurita. Muito obrigada, boa noite a todos. Gostaria também de agradecer a todos aqui presentes, em especial ao doutor Igor, doutor Tiago, né? Agradecer também pelo fato de nosso presidente não estar aqui, ele gostaria muito de estar presente hoje, em especial, mas não pôde, né? Então, o doutor Wagner, agradecendo por ele, muito obrigada. Eu vou deixar a palavra com os especialistas, né? Nada mais justo. Com certeza, doutor. Inclusive, já gostaria de deixar uma pergunta já para o doutor. Porque as redes sociais, elas já estão bombando. Já estão, né? Já tem muitas perguntas aí para vocês. Como o nosso tema hoje é o como iniciar no Tribunal do Júri, primeira pergunta, o que é o Tribunal do Júri? Por favor. Boa noite, eu gostaria de agradecer o espaço para falar sobre o Tribunal do Júri. É um tema que, de certa forma, sempre traz muitas dúvidas, muitas inquirições em relação ao que é, como se faz, porque todo mundo, de certa forma, quando vê a justiça, acaba lembrando dos filmes lá de justiça dos Estados Unidos, aquela questão dos júris, e aqui no Brasil é um pouco diferente. O Tribunal do Júri no Brasil, ele tem uma especificidade em relação àquilo que a gente vê no filme. Por quê? Porque não há nenhum tipo de discussão entre os jurados a respeito do que está sendo feito ali. Os jurados, eles têm uma cláusula que chama de incomunicabilidade, eles não se comunicam entre si. Então essa é uma grande diferença em relação ao júri de lá. Segundo, a composição aqui também é bem menor. Lá são 12 jurados, aqui são 7. Então, assim, historicamente são construções totalmente distintas. Mas o júri é o único espaço democrático dentro da justiça. Eu sempre falo isso. É o único espaço onde os cidadãos conseguem permear aquilo que é justiça. Então, o júri ele é composto por 7 pessoas do povo, escolhidas através de um sorteio. E essas pessoas, elas têm a competência de julgar seus crimes dolosos contra a vida. O que são crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio, que é a mãe matar o filho após durante o estado puerperal. O estado puerperal é uma alteração na questões psicológicas da mãe, e o aborto. Então, assim, são os crimes dolosos contra a vida. E às vezes as pessoas acham que latrocínio, outros tipos de crimes vão para lá. Não, só os crimes dolosos contra a vida. Latrocínio é o roubo com resultado morte. Por não ser um crime que a finalidade da pessoa é matar, mas a finalidade da pessoa é roubar, e a morte acaba acontecendo por causa daquilo, ela não é aquilo que a gente chama de crime doloso contra a vida. Então ele possui um rol, que é um rol estreito, em relação o que eventualmente pode ir para o júri. Então, assim, é algo fascinante. Assim, eu particularmente, hoje em dia, eu só trabalho com isso, com o júri. Eu sou presidente da Comissão da Advocacia do Júri, que é uma comissão nova em termos de instituição da OAB. Foi algo que foi feito já justamente para trazer um olhar mais especial ao Tribunal do Júri. Então, o júri, historicamente, ele teve uma modificação muito grande.
Assim, o júri, historicamente, através da década de 80 para cá, os grandes tribunos do júri eles foram começando a mudar de áreas, eles acabaram indo para aquilo que a gente chama de penal econômico. Então o júri ficou um pouco esvaziado. Com alguns crimes, são crimes midiáticos, o júri começou a ter uma importância maior para a advocacia. Então isso fez com que, havendo um buraco ali, um hiato, em termos de até mesmo de representatividade da advocacia, o presidente Luciano Bandeira e a vice-presidente Ana Tereza Basílio, eles resolveram instituir essa comissão, que foi justamente para quê? Para trazer um olhar especial maior a essa questão da temática do júri. Então o júri no Brasil é muito diferente daquilo que a gente vê enquanto os filmes lá nos mostram. Mas por curiosidade, o júri popular, que ele é composto, você falou, por 7 pessoas, não é isso? Essas pessoas, como é que podem servir ao tribunal? Elas precisam fazer alguma inscrição, alguma coisa para a participação disso? Você pode nos explicar? Essa é uma boa pergunta e, assim, como toda boa pergunta, ela merece uma tentativa de uma boa resposta. Eu vou tentar assim, explicar qual é o grande problema hoje em dia do júri em termos de composição do conselho de sentença, que é isso que a gente chama de... que são jurados lá quando já são escolhidos. Qualquer pessoa do povo, teoricamente, pode ser jurado. Mas qual é o problema hoje em dia em termos de composição do júri, sobretudo lá na capital? Você imagina, na capital existem 4 tribunais do júri, para a capital inteira, para o município do Rio de Janeiro, que é uma comarca. Às vezes tem júri lá, que tem júris por 3 vezes na semana, júris distintos, durante 3 vezes na semana. Os jurados, normalmente lá tem um sorteio, que é um sorteio bimestral. De 2 em 2 meses, aqueles jurados ficam vinculados a um determinado tribunal ali, do primeiro, segundo, e durante esses 2 meses, eles às vezes têm que ir 3 vezes por semana participar desses julgamentos. São julgamentos às vezes que vai de um dia para o outro, às vezes não é só um dia que a pessoa fica, às vezes são 2 dias, às vezes acaba que a pessoa durante 2 meses ela acaba não indo trabalhar, ela acaba, os outros afazeres dela acabam sendo obliterados. Qual é o grande problema disso? A gente tem uma grande dificuldade em compor o conselho com pessoas assim, que permeiam as camadas, outras camadas sociais. Porque para ser democrático, o júri teria que ter o quê? Uma maior penetração social. A gente não tem. Então isso é uma problemática muito grande. E a gente está pensando numa possibilidade de fazer o quê? De auxiliar que as pessoas, que são pessoas às vezes das favelas, assim como eu vim de favela, eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, para que isso tenha o quê? Isso tenha uma representatividade do seio social no júri, porque o júri hoje em dia, há pesquisas, sobretudo lá na capital, que o júri ele é composto por funcionários públicos. Então quase 50% dos jurados são funcionários públicos. E às vezes 40%, 30% dos restantes são estudantes de direito. Então não há uma boa representatividade social ali. Por quê? Porque às vezes a pessoa que não seja um funcionário público, ela vai ter muita dificuldade de ficar no júri. Por quê? Porque ela vai acabar sendo mandada embora. Você é empregador, você vai ter uma pessoa que durante 2 meses, 3, 4 dias por semana, ela não vai comparecer ao trabalho. Então isso tem um problema muito sério. Sim. É uma das coisas que a gente está estudando para ver as possibilidades de mitigação disso, para a gente ter um júri mais democrático, mais efetivo. Entendi. Então tem um banco de dados. Doutor, existe o quórum mínimo, né? São 7 jurados, mas o sorteio tem que ser pelo menos de 15 pessoas do povo que tem que estar ali presente. Até porque pode ser que alguém seja amigo de vítima, amigo do autor, então, ou ter algum interesse naquele resultado e essa pessoa não vai poder fazer parte. Sem contar que o nosso Código de Processo Penal, ele diz que tanto a defesa, tanto a acusação pode rejeitar 3 jurados sem precisar justificar. Então, o quórum mínimo, nessa problemática que o doutor está trazendo, ele é muito complicado. Tem vários juízes que são redesignados, principalmente no interior, por não ter o quórum mínimo para se iniciar a sessão. Não pode ter vínculo nenhum. Não pode ter vínculo nenhum. Tem feito imparcial e complementando também soberano veredito dos jurados, tá?
A não ser que haja alguma nulidade processual, mas esse é um outro tema. É uma problemática de urgência, né? Muito relevante mudar essa... Talvez seja o grande problema atualmente do júri, seja isso. Por quê? Porque vamos colocar assim, a grande clientela do sistema criminal são pobres e são negros. Aí você imagina o seguinte, a representatividade que isso tem enquanto clientela, e você não tem uma representatividade enquanto sociedade para julgar aquelas pessoas. São realidades às vezes totalmente distintas. Que às vezes entram em conflito. Sim. Às vezes entram em conflito através de um distanciamento. Porque quem eventualmente nunca foi numa favela, não conviveu naquilo dali, talvez não entenda as nuances que acontecem lá. E como que vai julgar uma realidade que desconhece? Isso também ocorre até mesmo na justiça com justiça. Então, assim, é um problema estrutural da justiça como um todo. Mas no tribunal do júri, a gente talvez consiga mitigar isso com uma maior representatividade social. Importantíssimo o teu olhar sobre isso, para que isso mude, né, o quanto antes, né? Que bom que vocês estão trabalhando para isso. E o objetivo dessas pessoas de realizar esses julgamentos, né, é para ter mais proximidade entre a realidade da população com o caso que ocorreu específico que está sendo analisado. A partir do momento que tem essa discrepância, que tem essa distância entre a população e os julgadores, exatamente. O resultado ele fica mais longe. Porque a finalidade do júri o júri estruturalmente já foi edificado para isso. Exatamente. Isso, que é o quê? É uma maior proximidade da pessoa que está sentada ali, das pessoas que estão julgando com a pessoa que está sentada ali. Por quê? Para você entender o que levou aquela pessoa ao banco dos réus e o que, de certa forma, por isso que no júri existem argumentos que a gente chama que são argumentos metajurídicos. Eles estão fora do júri por causa da questão da plenitude de defesa. Assim, você tem como estruturar, às vezes, argumentos que dentro da cadeia de sentido ali do direito, ele acaba ultrapassando. Porque o jurado, às vezes, pode absolver o cara por clemência, que é no quesito genérico. Clemência não existe enquanto estruturação jurídica, mas o júri ele é soberano para ter a decisão que ele quiser. Então essa questão da proximidade extremamente importante é muito importante. Muito. Tem uma pergunta de uma pessoa, do seu Fabiano, que ele gostaria de saber se o júri formado ele precisa ser presencial ou pode ser por videoconferência. Essa é uma boa pergunta também, por quê? Na época da pandemia, houve uma discussão a respeito da questão do júri por videoconferência, o júri virtual. Qual é o grande problema do júri virtual? O júri ele é muito performático, no sentido da performance dos atores processuais ali influenciarem os jurados. Às vezes é o olhar. Às vezes você olha para o jurado, você consegue ver o feedback daquilo dali, do que ele está assimilando enquanto discurso. E esse distanciamento dos jurados a respeito dos atores processuais, do acusado, acabaria subvertendo totalmente a lógica da existência do júri. Então é uma grande, uma discussão que agora perdeu um pouco de força, porque durante a pandemia começou a haver essa discussão, mas não tem nenhum sentido dentro do tribunal do júri, porque acaba que destrói toda a sistemática que o júri se estrutura, que é a questão às vezes da impressão dos jurados. Porque o jurado ele não julga consoante argumentos técnicos apenas. Ele julga também conforme outros argumentos, que a gente chama às vezes até de argumentos que estão fora do mundo jurídico. Então essa questão da virtualização do júri é uma questão que já foi discutida e hoje em dia já perdeu um pouco mais de força, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Certo. Assim como o doutor respondeu, obrigado pela resposta, o nosso amigo, telespectador, vamos dizer assim, né? Seu Fabiano, você também pode formular sua pergunta para a gente, né, doutora? Exatamente. Aqui nós temos também o nosso canal do YouTube nesse momento, mas também temos o nosso Instagram, que é o OABDC Oficial. Então, pouco tempo de programa, eles já responderam bastante coisa, né? Tem aqui Pedro, tem aqui Edilene, mas assim, já foi respondido, então já foram respondidas as 2 perguntas que vocês fizeram, mas podem mandar mais, que a gente vai mandar aqui para os nossos convidados responderem. E o que não der tempo, a gente também seleciona a pergunta para... Perfeito. Então, vamos continuar, pessoal. Vamos lá.
O tema principal do programa seria... Como iniciar no Tribunal do Júri. Vamos lá, vamos falar um pouco desse tema, doutor? Vamos sim, entrar por nesse favor. mérito aí para poder os ouvintes, né, Certo. se atentarem ao que Quer está acontecendo. começar? Tu quer? Vamos lá, eu costumo dizer o seguinte: o Tribunal do Júri é o nosso palco, né, do advogado criminalista, é um momento de glória do advogado criminalista, tá? Nós defendemos direitos, né, tem sempre aquela questão que é muito mencionada aí, e ali o momento que nós temos de conhecer o processo e trabalhar de todas as formas possíveis para atingir o objetivo, tá? E com isso, atingindo esse objetivo, como é que eu posso dizer para vocês? Não, agora me perdi. Você puder cortar essa parte? Corta. Então vamos lá. Fica à vontade. Pode ir de novo? Pode? Vamos lá. Falando aí de como iniciar no Tribunal do Júri, né? Eu costumo dizer que é o palco do advogado, né? Um momento especial de todo advogado criminalista sonha em fazer um plenário do Tribunal do Júri. Eu já devo ter aí mais de 50 plenários já na carreira, graças a Deus. A maioria conseguiu um resultado positivo, logicamente alguns não, mas pelo menos lutei pelo direito aí do meu cliente. Eu aconselho a todo colega que quer iniciar, que sonha em ser um advogado criminalista, a estudar o processo, conhecer cada linha do processo, cada vírgula. É muito importante. A tendência dos tribunais, né, dos plenários são questões mais técnicas. Apesar de você poder utilizar a plenitude de defesa, argumentos não jurídicos, mas os julgados estão cada vez mais técnicos, cada vez mais com essas informações, com a internet, as pessoas conseguem entender melhor quando você faz uma explicação técnica, uma explicação jurídica, né, no caso concreto. Vamos lá, doutor, o que o senhor acrescenta aí? Assim, há uma construção histórica a respeito do júri, se o júri, que o juiz julgaria, assim, você bem lembrou isso, que hoje em dia a sociedade é uma sociedade diferente. Sim. Os jurados são diferentes. Essa construção histórica a respeito do jurado julgar, às vezes questões ligadas às vezes à emoção, isso hoje em dia está um pouco ultrapassado. Por quê? Como o doutor falou, os jurados hoje em dia estão muito mais antenados, sobretudo assim, a depender das comarcas, por exemplo, na capital, assim, Caxias, eu já fiz júri em Caxias, já fiz júri em Nova Iguaçu. A composição do seio social é uma composição de pessoas que estão mais antenadas em relação a algumas discussões que são discussões técnicas. Então essa coisa às vezes do advogado, bom orador, às vezes aquela ladainha só da oratória, hoje em dia não tem uma penetração muito boa para os jurados, porque os jurados querem ver discussão probatória, querem ver discussões técnicas. Mais técnicas, né? Isso é um grande mito dentro do tribunal atual. Por quê? Porque isso no passado, isso tinha uma certa razão de existir. Porque a sociedade era uma sociedade diversa da que é hoje em dia. Sim. Então os grandes tribunos, às vezes, do passado, eles se tornaram, às vezes, alguns se tornaram obsoletos porque o júri é um estudo sociológico, um estudo antropológico. Você tem que entender para qual sociedade você está falando. Porque o discurso ele vai se moldando de acordo com os ouvintes. Assim, essa questão de como começar, eu como falei aqui, eu vim da Cidade de Deus. Então eu não tinha ninguém na minha família que tinha um histórico enquanto jurista, enfim. Isso foi uma dificuldade para mim na advocacia como um todo, não só no júri. Então, o que eu aconselho a quem realmente está querendo começar é o quê? Primeiro, saiba para onde você está querendo ir. Que essa é uma das coisas em termos de posicionamento que eu falo. Porque o mundo é extremamente polifônico, há várias vozes, são vários profissionais. Como você dentro da sua profissão você vai ser ouvido? Como que você dentro da sua profissão você vai ser escolhido às vezes por aquele cliente? Você tem um posicionamento claro do que você é para aquela pessoa. Então eu sempre falo isso, é você se posicionar, você entender para onde você quer ir. Depois o que você fazer. Eu sempre falo que há nichos de atuação. E às vezes o maior dos nichos deve estar do seu lado. Eu comecei a advogar para amigos de infância. Infelizmente, algumas pessoas que vieram comigo na minha infância se tornaram meus clientes. Isso foi uma facilidade e uma dificuldade também. Qual é a grande dificuldade às vezes disso? Primeiro, você às vezes tendo proximidade demais, você está envolvido emocionalmente com aquilo dali. Segundo, exatamente. Às vezes a pessoa que te viu lá, nascida e criada contigo, vai te olhar e vai, fulano de tal, virou advogado. Então a pessoa não acredita muito em você. O que mais acontece? Então assim, é uma outra dificuldade.
mas os meus primeiros casos, eles vieram dessas pessoas. E no júri, já especificamente, eu sempre falo, júri, você tem que ler de tudo. Às vezes, dentro de uma discussão, de um plenário, você consegue trazer um argumento que faça sentido, que vai comatar um determinado buraco, através do recurso a outros saberes. Eu estudo muito filosofia, eu estudo muito sociologia. O seu laboratório foi seu grupo de convívio, né? Porque você começa a ver, porque uma das coisas, as pessoas, há uma construção de um mito do que seria o criminoso. Porque as pessoas acham que o criminoso é o cara lá da favela. Só que o crime, enquanto fenômeno, ele é um fenômeno social. Seria permeado em qualquer lugar da sociedade vai ter crime. Então, assim, isso na criminologia você aprende isso. Que a percepção do que é crime para as pessoas e é o que realmente é o crime enquanto construção jurídica. A percepção que as pessoas às vezes vão olhar o crime contra a ordem tributária como, isso não é crime não, isso aí é coisa do empresário e tal, mas o cara lá às vezes na favela lá, isso aí é um criminoso. Então essa é a percepção da teoria do Leibler-Porter, que a gente chama de criminalização secundária, terciária. Então, assim, isso é uma coisa que você, dentro da criminologia, você consegue entender isso. Então, a grande construção de desconstrução do mito, para mim, foi a proximidade com aquelas pessoas que eu tinha. Porque eu olhava que as pessoas são seres humanos. Eu fui nascido e criado com um cara. E aí você via que, eventualmente, por inúmeros fatores, a pessoa foi para um lado ou para o outro. Mas ela não deixava de ser humano. Ela não deixava, às vezes, de ter os medos e as aspirações dele. A balança não tem que pesar a mas favor. Isso às vezes é difícil a sociedade entender que, independente dos erros que porventura aquela pessoa tenha cometido, aquela pessoa também merece um julgamento, seja um julgamento justo. E esse que é o papel da advocacia, sobretudo num júri, que é um lugar onde a questão da emoção às vezes aflora. Porque são crimes que... E é uma oportunidade que a defesa tem de passar isso para a sociedade. E essa distância, às vezes, que é mantida no julgamento técnico, o júri dá essa oportunidade para os advogados exporem isso, expor essa questão social que o doutor está trazendo aqui. Sim, sim. Entendeu? Relevante. Isso não é analisado, na maioria dos fatos não são. Principalmente já tem aquela teoria leubrosiana, né? Porque mora em tal lugar, vive com determinadas pessoas, é criminoso. Já tem um pré-julgamento, já tem um né? pré-julgamento montado, entendeu? Coisa que não é bem por aí. Eu acho que Sim, isso é muito certeza. importante, até porque, Jeitos, né? como estudante de direito, né, que temos muitos que vão assistir isso, o cidadão mesmo, ele não vê essa parte, né? Você vai defender essa pessoa que cometeu esse crime? Como é que vocês defendem isso? Então, esse é um olhar que tem que mudar, né? Você acabou de dizer isso, muito. O advogado sofre esse preconceito. Não tem, né? Não tem esse direito. É uma das coisas que eu sempre falo, que o banco mais democrático que existe é o Banco dos Réus. É o mais democrático, porque por inúmeros fatores você vai sentar ali. Às vezes não vai ser você, às vezes vai ser um familiar seu. E quando, eventualmente, um familiar seu, você vai querer os direitos e garantias que com toda outro certeza. você não queria dar. Exatamente. Então, o seio social, às vezes, ele é permeado por uma raiva, uma ojeriza em relação ao criminoso. Por quê? Porque o criminoso encontra a construção. Mas quando o criminoso é o nosso criminoso ali, o irmão, o primo, aí a gente quer o quê? Um direito diferente. Então, isso que eu falo, às vezes, nos plenários. Isso que eu, às vezes, tento... Porque o papel da advocacia, às vezes, é o papel do quê? Às vezes, você trazer verdades, são verdades inconvenientes. Você levantar determinados debates, são debates que às vezes são minoritários dentro do seio social, mas são debates importantes. Que é o quê? O crime existe. O criminoso também existe. E punir é civilizatório. Às vezes tem essa impressão de que o advogado é favorável à impunidade, ao crime. O advogado não vive em Marte. Pois é. Se o crime se tornar algo extremamente horrendo, assim, se disseminar dentro do seio social, a gente também vai ser atingido. Eu acredito que talvez você tenha que vestir até a função de um psicólogo, né, no momento. Sim. Muitas vezes. Todo Às tempo. vezes é você trazer, às vezes, a questão da humanidade por trás daquilo dali. Porque o erro faz parte do ser humano enquanto sujeito ali psíquico, que tem seus medos, seus anseios. Então, essa, às vezes, a construção do advogado de falar, olha, porventura, às vezes ele errou,
Porque às vezes tem plenários que você não vai pedir absolvição, você vai pedir o quê? Às vezes o julgamento justo, às vezes a afastamento da qualificadora, às vezes uma pena que corresponda realmente àquilo que aconteceu. Sim, então o advogado nem sempre vai buscar algo que às vezes não tem sentido. Então o papel do advogado, da advocacia dentro do júri, é um papel extremamente importante, porque às vezes é o papel da resistência. Você às vezes encontra com aquilo que é às vezes uma avalanche social que às vezes quer punir, quer fazer, quer acontecer, que aquilo ali, às vezes, mais à frente, pode se tornar algo extremamente problemático para a sociedade como um todo. Sim, indo exatamente nessa intenção de fazer as perguntas e responder, aqui está bombando, vamos lá novamente. Deixa eu escolher uma aqui. É para os dois, tá? Eu vou fazer primeiro para o doutor Igor. Dos casos emblemáticos que você já defendeu, que você já atuou, qual foi o que você não esquece jamais? Essa pergunta é para os dois, tá? Só lembrando. Vamos lá. Difícil até falar sem adentrar muito no processo, né? Porque dá para preservar o nome dos clientes. Claro. E tal, apesar do processo não ter corrido em sigilo, mas é uma questão complexo. O mais emblemático foi o interior de Minas Gerais, né? Tripla tentativa de homicídio envolvendo uma guerra de garimpo, mineração, onde tem aquele coronelismo muito grande na região, uma repercussão muito forte no caso, e isso pesa muito, né? Foi até cogitado o desafogamento, que seria tirar o processo desse interior e levar esse processo para a capital, até porque as pessoas ali próximas sofrem esse coronelismo, sofrem essa pressão da região, principalmente interior. Eu advogo muito em cidades interioranas. Então, a gente vê muito isso ainda. A gente vê muito. Então, pedir desafogamento é muito comum nesses casos. Tá? E quando tem essa pressão da mídia, muitas vezes tem que desdobrar. Parece que é um universo contra você. As pessoas não têm nem noção do que realmente aconteceu, mas já tem pré-julgamento. Com certeza. Muitas vezes, em casos de repercussão, né, teve um caso em Saquarema, recentemente, até a doutora Gabriela participou também comigo, desse plenário de tribunal do júri, onde a pressão popular é muito grande, entendeu? Por envolver policial, militar. Então, essas pessoas, a sociedade em si já entra com um olhar de quê? É condenado. Né? A mídia, ela influencia muito mesmo. Sendo que, naquele momento que o advogado tem aquela 1h30 inicial, é o momento que nós temos de tentar reverter a situação. De mostrar um outro ponto de vista, de mostrar uma realidade. Se é que as coisas são da forma como foram colocadas pela mídia, né? E normalmente não. A gente sabe que não, Normalmente não. Normalmente né? não. A influência para vender jornal, a matéria como ela o crime como ocorreu, Sim. ele não vende o jornal. Então esse caso para mim de Minas foi um caso bem emblemático por ter sido tripla tentativa de homicídio e envolver essa guerra de mineração, uma questão muito regional, uma questão que envolve direitos muito específicos, apesar de estar ligado, né, ao crime, ao Código Penal, mas os fatores sociais ali, os fatores culturais daquela região influenciou muito no julgamento. Entendi. Agora vamos passar para o doutor Igor. O doutor Igor está muito... eu já tive atuações já em muitos plenários, são plenários que são... em plenários como um todo, né, mas um processo midiático. Eu já participei do processo que era um processo conexo à morte da vereadora Marielle, que era a Operação Intocáveis. Foi uma operação em termos foi um processo em termos de júri que me fez mudar a percepção de que a advocacia tem que mudar. Essa é uma das coisas que em todo lugar eu falo isso. A advocacia, aquela advocacia ligada ao passado, às vezes do orador nato, aquele orador que vai chegar, vai falar, como nós havíamos conversado aqui, ele falava de improviso, acabou. Por quê? Porque era uma operação na qual o Ministério Público, que era o GAECO é um grupo específico de atuação aqui de crime organizado. O GAECO, ele através de inúmeras investigações, que eram investigações paralelas, eles tinham dezenas de terabytes de dados. E eles, eventualmente, às vezes forneciam para os advogados. E só que, para ver como é que nós operávamos numa lógica analógica, enquanto o Ministério Público estava totalmente digital, a gente não conseguia nem abrir
o material que eles nos davam. Por quê? Porque não tinha computador para isso. Às vezes dava um HD com 8, 10 terabytes. O HD nem abria. Se você tentar colocar às vezes no computador, não abre. Então você imagine o nível de dados que aquilo dali tinha. Às vezes 20, 30 mil interceptações telefônicas. 40 mil conversas de WhatsApp que foram extraídas. Como é que o advogado vai se debruçar sobre aquilo dali e fazer uma defesa eficiente? Não tinha como. Então aquilo me fez assim, foi um humanamente foi um impossível. massacre da advocacia. A advocacia foi massacrada. E eu percebi que eu falei, é necessário mudar. Por quê? Porque o Ministério Público tinha software de inteligência artificial, tinha um monte de coisa que arquitetava aquilo dali. O Ministério Público investiu milhões em tecnologia, enquanto os advogados às vezes ficavam clicando lá para ficar ouvindo um por um. É impossível. Nossa. Então, você vê. Fazendo uma pergunta dentro dessa colocação, 90% desse conteúdo tinha relevância jurídica? Nenhuma. Nossa. Mas era aquilo que chama de dumping processual, que é tipo você joga tipo assim, lixo processual, você confunde. E a advocacia não está preparada para isso. Esse nível de informações, as provas digitais, que é uma coisa que no júri, sobretudo, porque o júri tem uma questão tradicional do orador e tal, foi um atropelo. Então eu falo, eu me tornei presidente e em todos os lugares eu falo isso, a advocacia tem que mudar. Se a advocacia, se ela ficar ligada ao que era, nós vamos nos tornar obsoletos dentro do plenário. Exatamente. Então foi um júri que me fez mudar muito. Um júri também muito emotivo foi da morte de uma juíza na Barra da Tijuca. Assim como o doutor falou, assim, a gente não pode dar detalhes a respeito do caso, do nome das partes. Por quê? Por causa da questão da ética profissional. Sim, sim. Mas foi um caso muito midiático, foi um júri recente, no ano passado, que também mexe um pouco contigo pelos inúmeros fatores emocionais ligados àquele caso ali. O caso um caso público da morte do menino Henry, também um caso que eu atuei como ciência de acusação, é um caso também que me mexeu muito comigo, assim, por inúmeros fatores. É um caso que assim, uma criança perdeu a vida, então eu sou pai, tenho uma filha de 8 anos, então isso mexe contigo de vários aspectos. E um júri que eu fiz ano passado, que assim, um homicídio ocorrido em 2003, 2004, quase 20 anos depois do plenário, foi um júri que eu até falo isso, eu fiquei quase 2 semanas sem dormir. Nossa. Assim, a gente sai do plenário, às vezes, antes de você entrar no plenário, você já fica um pouco abalado com o que está sendo discutido, e às vezes quando você sai do plenário, aquilo também te acompanha. Então, às vezes as pessoas acham que o advogado, vai lá, faz, então não, você, assim, porque você vê, são vários dramas distintos. Você vê, às vezes, o drama da família que perdeu um ente querido, você vê o drama do acusado ali sentado no banco do réu, muitas das vezes inocente, sem nada a ver com aquilo. Você vê o drama da família do acusado, que é suprimida do convívio. Então, assim, são vários dramas distintos. Da sociedade também, de forma geral, né? Devido à repercussão do crime. Isso mexe muito. E a questão, e agora passando aqui para a questão da influência da mídia no tribunal do júri, essa é uma outra questão que a gente discute muito. Por quê? Infelizmente, a gente vem notando uma modificação dos plenários. Eu durante o mestrado, tinha uma teoria que era de um americano, se eu não me engano, que era a teoria da deliberação externa e interna. Eu comecei a estudar isso e para o STF. Ia ser até a minha matéria de dissertação, mas eu mudei para se tornar um pouco mais próximo da minha realidade. Mas o que essa teoria falava? A depender de algumas circunstâncias, algumas pessoas vão falar para públicos externos ou internos. Então, no júri, onde o seu discurso deveria ser dirigido aos jurados, com a influência da mídia, com a influência das redes sociais, o discurso começa a se tornar o quê? Pouco importa os jurados. As pessoas começaram a falar para a mídia, começaram a falar para as redes sociais. Aí você há o quê? Há uma subversão do papel da advocacia ali no plenário.
Essa é uma das coisas que a gente está assim, tentando discutir dentro da advocacia, que aí você vê assim, o cara dá um mortal no meio do júri, o cara chega lá, o cara começa a tocar um violão lá, o negócio não tem o menor sentido para o jurado. Muito teatral, né? E o que acontece? Aquilo viraliza, o cara ganha vários likes lá no TikTok, né, nas redes sociais, mas e o réu? E o acusado? Exatamente. E a sociedade ali que quer ver ali a discussão a respeito daquilo? Sim. Então, assim, o advogado ele tem um papel, assim, que é o papel que o advogado ou qualquer outro ator processual, seja o juiz, seja o promotor, seja quem for, ele tem um papel ali que é o quê? Assim, um papel já estruturado em termos de Constituição. Assim, ele precisa ser ético a ponto de entender o lugar dele ali. E o júri não é lugar de ego. Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas trazem o ego para dentro do plenário, e o que acontece quando você traz o ego para dentro do plenário? Você coloca, às vezes, o seu papel enquanto profissional em segundo plano. E você quer o quê? Você quer ascender enquanto imagem, você quer ascender enquanto pessoa. Isso é um problema muito sério dentro dos julgamentos atuais, sobretudo no júri. Então, imagina as discussões que há a respeito disso, imagina a mídia tem um papel importante, tem. Assim, é um paradoxo. Por quê? Porque a mídia, a depender do tipo de mídia, a mídia vende crime. O crime se torna um produto. Assim, então, há uma determinada versão a respeito de como ele vai vender aquilo. Aí, na maioria das vezes, a versão não é tão condizente, não é tão convergente com aquilo que a defesa quer. Mas, ao mesmo tempo, a mídia também tem um papel de informar a sociedade daquilo que está acontecendo. Sim. Então, num ambiente democrático, a mídia é extremamente importante, mas há as modificações que, porventura, a mídia faz com as pessoas que estão ali envolvidas. E aí a gente vê algumas questões, atuações de profissionais que você vê que não tem o menor sentido dentro da finalidade do júri. Que é o quê? Você tentar convencer o melhor, assim, você tentar dar o melhor para o cliente que está sentado ali. Ou, eventualmente, o promotor de justiça para a acusação que ele estruturou ali. Aí você vê uma subversão totalmente do sentido do júri. Mas, de qualquer forma, a mídia não pode influenciar, né, em nenhuma decisão. Né? Não deveria. Pode reportar os fatos. Agora... Não deveria, mas, como eu falei, assim, eu por participar de vários julgamentos, são julgamentos que são midiáticos, eu comecei a estudar comunicação. Assim, não em faculdade, mas eu comecei a estudar algumas coisas ligadas à comunicação. E dentro da comunicação, eu estudei duas teorias, que é o agenda setting, tipo assim, que é como se fosse um cenário de agendamento do que você vai falar, e a questão da espiral do silêncio. O agenda setting, ele tem foram os estudos que foram gestados no ambiente da sociedade norte-americana, mas só que para nós também é extremamente importante. Eu não lembro se o agenda setting ou o espiral do silêncio, acho que o espiral do silêncio é da Neumann alguma coisa, eu não me recordo sobre o nome dela. Tudo bem. E o que o agenda setting falava? A depender das circunstâncias, há um agendamento daquilo que se fala enquanto sociedade. E aí você imagina o seguinte, você vê a mídia. O que a gente às vezes acha que a mídia faz? A mídia às vezes pauta como você vai pensar. Essa teoria, que é a teoria do agendamento, na verdade, ela não pauta o que você vai pensar. Assim, ela pauta o que você vai discutir. Mas o que você vai pensar, assim, isso é da subjetividade de cada um. Claro. Mas só que o que se discute enquanto sociedade, ele é pautado pelos meios de comunicação. Então, essa teoria, ela mostrou isso. Falou, olha, o que a gente está discutindo é o que as redes, as mídias de comunicação falam que a gente precisa discutir. E aí há um apagamento de outras questões que são extremamente importantes a serem discutidas. E a questão da espiral do silêncio é o quê? Você, enquanto ser humano, gestado dentro de um ambiente social, nós somos sujeitos gregários. Nós somos sujeitos que precisamos estar próximos de outros, precisamos conviver na sociedade. Então você evita o quê? Você evita a reprovação social. Isso é do ser humano. E aí você imagina isso enquanto sociedade. Isso foi um estudo que fizeram de como determinados discursos
eram apagados. Por quê? Porque as pessoas não queriam ser execradas no meio social. Então essa questão, tanto da Agenda 7, daquilo que você vai discutir, quanto de eventuais discussões, que são importantes à sociedade, elas às vezes são apagadas dentro da questão da mídia. Por quê? Porque ninguém quer, às vezes, levantar, esse é o papel do advogado, é levantar, às vezes, debate, que às vezes são aqueles debates que ninguém quer falar. Mas quando você fala, outras pessoas começam a falar também. Essa questão, o espiral do silêncio é o quê? É um espiral de que se alguém se cala, às vezes a outra pessoa que ia falar se cala também, aí o outro que ia falar se cala também, por quê? Que ninguém falou. E aquilo vai cada vez se aprofundando, chega num determinado momento que ninguém fala sobre aquilo. É isso que a gente vê na nossa sociedade. As pessoas falam a partir de coisas, falam a partir de um ambiente como se fosse assim, é metafísica, é daqui para frente. Mas ninguém quer discutir a estrutura daquilo. Agora, doutor, uma pergunta. Certamente nós sabemos que existe na concorrência digital o chamado Ibope, né? Existe também o Ibope jurídico dentro dessa conjuntura? Sim. Qual é o problema? E aí é uma distorção muito grande da percepção dos advogados. Por quê? Porque eu advogo em vários processos distintos e eu posso falar uma coisa. As redes sociais, elas se tornaram um instrumento extremamente importante para a advocacia. Só que a advocacia não está sabendo lidar com isso. Não é só a advocacia, é a magistratura, é a promotoria, todo mundo. Mas como eu sou advogado, eu falo a partir do meu lugar de fala. Claro. Que é o que? Eu sou advogado. Então, assim, nós não estamos sabendo lidar com isso. Por quê? Porque a gente acha que às vezes a dancinha lá no TikTok vai fazer com que a gente ganhe cliente. E no ambiente criminal, isso não tem o menor sentido. Por quê? Porque o cara que está sentado ali, como réu, ali como acusado, primeiro, ele não quer ser o quê? Publicizado. Exatamente. Há um paradoxo aí que o advogado, ao mesmo tempo que ele quer publicizar coisas, para quê? Para mostrar o trabalho dele, a pessoa que está sentada ali não quer ser. De forma alguma. E aí correndo da mídia de todas as formas. Inclusive, doutor, tem até casos emblemáticos onde o advogado já está utilizando as redes sociais, até mesmo a imprensa, para dar uma versão diferente da realidade dos fatos. Para a sociedade começar a ter uma impressão diferente daquilo que foi inicialmente colocado pela imprensa. Tá? Caso até da Boate Kiss, por exemplo, o caso que eu acompanhei esse julgamento inteiro, praticamente parei minhas atividades para ficar assistindo esse julgamento. Está lá no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde o próprio doutor, vou até evitar falar o nome, ele fez como se fosse uma entrevista com seu cliente, para já dar uma versão diferenciada para os julgados, para isso influenciar lá na frente, entendeu? Utilizando a rede social. Foi bom? Foi ruim? Aí é uma outra história, tem que ser analisada. Pode-se fazer isso? Não pode? Na minha opinião, sim, mas é uma tentativa até de reverter esse efeito midiático. É uma boa colocação, que é o quê? O uso estratégico. É o uso estratégico da defesa. O uso estratégico. Ele utilizou disso naquele momento ali. Da mídia. Isso é uma estratégia, às vezes, do profissional. Mas esse é um profissional que ele sabe o que está fazendo. Exatamente, sim. Uma linha muito tênue, né? Uma linha tênue da sua imagem. Sim. Ele sabe o que está fazendo. O cliente estava em liberdade, todos nesse caso estão em liberdade, sim. E o cliente permitiu você ter colocado ali seu rosto, tá no YouTube com milhares de visualização, essa entrevista entre o advogado e o cliente, e deu um lado mais humano para o seu cliente. Não estou entrando no mérito, se é culpado, se é inocente, não atuo no caso, mas é uma estratégia de defesa. Sim. Porque acho que é proibido até fazer uma propaganda, por exemplo, o advogado tem um escritório de advocacia num bairro. Ele não pode chegar e falar que é o melhor escritório do bairro. Não, isso é até proibido. Pega a ética, né? Assim, as redes sociais, a questão ética são assim, não. Hoje em dia complicado. Muito complicado. É complicado assim, em vários aspectos, sobretudo porque você imagina o seguinte: a composição dos tribunais de éticas normalmente são advogados mais antigos. Sim. São advogados que não têm a menor noção do Instagram, por exemplo. Não tem a menor noção das redes sociais. Aí você imagina, eles estão debatendo sobre temas que eles não possuem, assim, o menor conhecimento. E às vezes a nova advocacia, ela vem, às vezes, eu tenho 38 anos,
eu não sou mais tão novo, mas o que acontece? Eu já consigo entender assim, algumas coisas das redes sociais que talvez as pessoas mais velhas não consigam. Mas só que o mais jovem ainda, ele já entra com aquilo dali introjetado na mente dele de uma forma que eu nunca vou ter enquanto percepção. E aí você imagina, são choques de gerações. Exatamente. Dentro da advocacia isso também acontece. E aí a questão das redes sociais, da mídia como um todo, é algo extremamente complexo em termos de discussão, sobretudo nessa parte ética. A modernidade existe, mas também não é para abusar, né? E olha quanto de trabalho a gente tem para fazer e tudo isso se encaixar, né, numa realidade limitada, porque a gente pode ir até um ponto, né? Esse ponto a gente não pode passar. Então, cada profissional na sua área deveria ter essa consciência, né? O tanto que eu posso informar aqui, será que isso aqui que eu estou falando vai causar algum problema? Mas não, né? A gente hoje vê que realmente as pessoas estão indo, isso aqui vai dar muita publicidade, vamos jogar e vai. Então aí é o trabalho do advogado, né? Suar a camisa para tentar fazer um trabalho realmente diferenciado, né? E justo, tentar fazer a forma mais justa para entregar um bom serviço para o cliente. E aproveitando o gancho da doutora, publicidade é o que nós temos. Né? Exatamente. E o nosso tempo também está ficando curto, né? Praticamente terminando. Já terminamos mesmo. Aí, só fazer um adendo em relação ao que a doutora falou. Assim, às vezes o que eu percebo é um equívoco nosso enquanto advocacia, e sobretudo de alguns mais jovens, que é o quê? Achar que o marketing ele é só em termos de visualização. Então, marketing é construção de imagem. Com certeza. É algo muito estratégico. maior. Então, eventualmente, às vezes as curtidas, eventualmente, às vezes as visualizações não necessariamente vão convergir com aquilo que você quer enquanto construção de imagem. É um problema em termos às vezes, de não estudo É um problema do curso de Direito como um todo, dos profissionais de Direito como um todo, porque a gente acaba não estudando outras áreas, porque ninguém sabe na advocacia ou no Direito, lá ninguém estuda marketing. Hoje até eu estou vendo algumas faculdades colocando isso na grade curricular, porque isso é algo extremamente importante, para a pessoa entender a construção de imagem daquilo dali a médio e longo prazo. Com certeza. Não podemos esquecer, né, que o nosso maior marketing é a nossa qualidade na prestação de serviço, né? Então, todo mundo se prende muito à rede social, exatamente. Mas um serviço bem feito, boca a boca, aquele marketing antigo, continua ainda muito bom. É o principal. Exatamente. Fulano de tal atuou naquele caso, foi muito bem, isso te leva a outros casos, é natural. O nosso programa está terminando, mas a gente gostaria os senhores doutores, deixar as considerações finais, à vontade. Claro. Deixar também, se houver, o Instagram. Ah, sim. Certo? Sim, meu Instagram é Igor de Carvalho, acho que está Igor ADVCrim, se eu não me engano. Igor Carvalho, ADVCrim, uma coisa assim, mas se botar Igor de Carvalho, acaba me achando. Nós vamos achar e vamos colocar a publicação junto com... Assim, o que eu deixo, assim, até para eventualmente para aquelas pessoas que querem trabalhar no Tribunal do Júri, assim, se especializar. Se você buscar, sobretudo, conhecimentos que não sejam conhecimentos só jurídicos. Porque às vezes a construção do discurso transpassa por vários saberes diferentes. E você ter ousadia enquanto profissional, porque o que eu vejo muito, eu quero começar no júri, quero fazer aquilo dali, só que às vezes as pessoas não fazem. Feito é melhor do que perfeito. Então assim, quem eventualmente quer, vai lá, claro, com responsabilidade, vai fazer um curso de oratória, porque isso vai te auxiliar muito. Vá tentar buscar cursos que te preparem, não desses caras aí que são os influencers digitais do júri, tá? Porque assim, tem uma diferença. Muito grande. Tem o tribuno e o influencer digital do júri. Isso aí. O influencer digital do júri, ele serve para quê? Ele serve para, assim, viralizar no TikTok, enfim, nas redes sociais, mas não necessariamente eles são efetivos no plenário. E às vezes o que aparece é o influencer digital do júri, não exatamente o tribuno. E aí é uma distorção de percepção dos profissionais do que seria o tribuno, do que seria o advogado que estaria ali no tribunal do júri. Então esse é um problema muito sério que a gente tem. Assim, se vocês realmente querem, quero acompanhar alguém e tal, faz o seguinte, vai lá, busca assim, o processo que aquele cara eventualmente atua e vê o resultado. Claro que
Você, enquanto profissional, vai ter muitas derrotas, porque eu também tenho muitas derrotas. Mas você vai ver o quê? Sobretudo, o discurso dele, às vezes, é efetivo. E esses caras, muitas das vezes, não são nem um pouco efetivos. Porque eles estão um pouco se importando por o que está acontecendo ali. Eles querem visualização, porque, na verdade, eles são vendedores de curso. Exatamente. Então, assim, infelizmente, né? O que eu deixo para todo mundo se procure os verdadeiros tribunos, que você realmente quer aprender, não o vendedor de curso. Porque o vendedor de curso ele vai te levar para um lugar que você não vai chegar a lugar nenhum. Perfeito. Doutor Tiago. Vamos lá. Meu Instagram é Thiago_Camarinha, tá? E a mensagem final que eu deixo é: nunca deixe de acreditar num sonho, tá? É uma honra ser advogado criminalista, é uma honra fazer parte aí de um plenário de tribunal do júri, defender o seu cliente, defender os direitos dele. E não tenha medo, né? Estude muito o processo, conheça cada linha do processo, conheça todas as regras de processo penal, são bem específicas, isso pode mudar muita coisa. Não tenha vergonha de ensaiar, não é feio você ensaiar no seu escritório, com a sua família, ensaiar mesmo, se preparar, colocar as ideias, levar um papel, ter o seu cronograma de tudo aquilo que você vai aplicar no plenário de tribunal do júri. Às vezes a pessoa tem a vergonha de se expor. Não, ali é uma exposição total. Tem uma vida, tanto o que se foi, ou que foi, tentaram tirar essa vida, a vida do seu cliente, tem vidas envolvidas naquilo ali. Você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer o seu melhor. Exatamente. Para conseguir um objetivo ou chegar próximo dele. Derrotas, sim, acontecem o tempo inteiro. Mas pelo menos você lutou pelo direito do seu cliente. Pelo menos você tem uma oportunidade de recorrer de uma decisão que seja contrária ao interesse do seu cliente. Mas eu tenho certeza que você vai estar sempre resguardando os direitos fundamentais, os direitos básicos daquele cliente que é seu patrocinado. Extrema valia. Doutora Elisângela, também obrigado. Muito obrigada. Considerações finais. Na verdade, dizer mais uma vez, né, que o nosso programa ele vai continuar com essas duas celebridades. Né? A gente precisa de vocês aqui também, então já estendo o convite para os próximos programas. Agradecendo novamente a vocês dois. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, equipe. Muito obrigada. E boa noite para vocês. Então, eu quero agradecer novamente aos participantes aqui na nossa mesa, o doutor Igor Carvalho, o doutor Tiago, a doutora Elisângela, sem esquecer a nossa equipe técnica, né? Felipe Ramos, João Neves e Débora Evelyn. E sem enaltecer também o nosso presidente da OAB de Duque de Caxias, doutor Wagner Botelho, por criar e permitir a realização deste OAB, desse cast. Também quero agradecer ao senhor Walternei Ribeiro, subsecretário de Tecnologia e Modernização de Duque de Caxias, que apoia este projeto e montou a equipe de comunicação. Agradeço em nome de toda a equipe também aos nossos patrocinadores, a BRZ, Um Novo Jeito de Viver, Alcance Engenharia, Zurita Real Estate, Work Service, Negócios e Soluções e a Silva Campo Esporte. E sempre também lembro que onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. OAB de Duque de Caxias, a ordem é unir e realizar. Gente, boa noite. Até o próximo OAB DCcast. Fiquem com Deus. Obrigado, boa noite. Obrigada. Boa noite.